Depois eu vou, inclusive, enviar isso aqui para vocês. Mas a gente criou um software, uma ferramenta, que vai possibilitar vocês documentarem isso aqui de forma digital. Vocês podem ir preenchendo tudo, depois vocês podem fazer download, baixar aqui o plano de vocês, pode imprimir, pode anotar, pode enviar no grupo, a gente pode fazer muitas coisas, e vai ser dessa forma que eu quero olhar o projeto de vocês. Mas a gente tem aqui algumas colunas, e vocês vão entender como cada uma delas se comporta. Primeiro ponto é que cada bloco ele representa basicamente uma área da tua marca do teu negócio. O primeiro deles é o público. É a primeira coisa que a gente pensa, é o público. E não por acaso, o nosso próximo bloco é justamente falando sobre nicho e sobre público. Mas o público ele é a base de tudo. Tem muita gente que começa, e quem quer estruturar uma marca... Eu lembro que eu soltei uma enquete ontem, e muita gente votou que queria saber sobre como criar a marca do zero. Né? Acho que muita gente está aqui nesse projeto de criar a marca do zero. E um erro muito comum, que eu descobri também lá na época da indústria, e isso se mantém como um padrão até hoje, é que as pessoas criam seus projetos ignorando o principal pilar, que é o público. A gente cria a marca, a primeira coisa que a gente pensa é produto. Vou criar uma marca de quê? De shampoo. Vou criar uma marca de quê? Vou criar uma marca de bronzeador, de perfume. E a gente pensa no produto, que é um erro, quando a gente, na verdade, deveria estar pensando no público. Porque a gente cria um produto na nossa mente, e aí a gente inverte as coisas, e depois a gente vai tentar descobrir quem é esse público que compra esse produto. Quando, na verdade, o caminho ideal é que a gente pense primeiro nas pessoas. E com base nelas e olhando para elas, a gente pensa e desenvolve os melhores produtos. Esse é o ponto. Então, um ponto que é a base de tudo e que fica o grande convite para vocês é entender exatamente, cara, quem é esse teu cliente que você quer mirar? Quando eu comecei esse negócio, da agência aqui no caso, né, o meu público ele é muito especificado. E eu acho que o que tem ajudado muito o nosso crescimento nos últimos anos é justamente esse posicionamento nichado, e eu gosto muito disso. Então, o meu público é muito específico. São pessoas que querem criar suas marcas de cosméticos ou que já têm uma e que quer vender mais. Uma vez que eu entendi quem são esses públicos, aí eu fui pensar em produtos. Cara, o que esse cara precisa? O que esse cara precisa? Então ele precisa de identidade visual, porque quem criou uma marca precisa de identidade visual. Ele precisa de rótulo, porque quem criou uma marca vai precisar de rótulo. Ele precisa de uma loja online. A mesma coisa para vocês. Então, assim, olha, meu público, na verdade, vão ser cabeleireiras. Mas vai ser qualquer cabeleireira? Vai ser a cabeleireira que, por exemplo, como uma cliente nossa aqui, que trabalha com alisamento, como o caso da Totilice. Ou vai ser a cabeleireira que trabalha com coloração, com colorimetria, né? Eu sempre me perco nesses termos, mas que trabalha com colorimetria. As duas são cabeleireiras, mas são públicos distintos que fazem, inclusive, ações diferentes. E que, para elas, são produtos diferentes. Essas duas marcas vendem para cabeleireiros, mas as duas têm uma proposta totalmente diferente, produtos totalmente diferentes, inclusive porque o público, no detalhe, né, se a gente puxar depois do cabeleireiro, ela tem uma especialidade, é o cabeleireiro do alisamento ou o cabeleireiro que trabalha com cor. E essas distinções vão determinar tudo de como vai ser a sua marca dali para frente. Então, por isso que primeiro a gente precisa deixar muito claro quem é o nosso público. Então que seja, por exemplo, uma mulher com pele madura, que busca cosméticos naturais, que tem isso e aquilo, e aí a gente vai fazer um estudo em cima desse tipo de pessoa e entender o que de fato ela gostaria de consumir. E não a gente tentar inventar o que a gente vai criar para ela. Mas a gente vai bater esse papo mais profundamente daqui a pouco. Tomar uma aguinha. Dá um feedback sobre ritmo. Tá rápido, tá devagar, tá maneiro, tá fluindo? O que vocês estão achando aí? Tá coerente? Boa. Depois, a gente precisa entender qual é a nossa proposta de valor. Então, uma vez que a gente entendeu quem é o nosso público, agora a gente precisa deixar muito claro o que a gente e como a gente vai diferenciar a nossa marca. Qual é a nossa proposta, o que a gente tem a oferecer para este público. Essa é o que a gente precisa deixar muito claro aqui. Porque lembra, a gente pode citar que o nosso público é cabeleireiras, ok. Mas a proposta dessa marca é produtos de alta qualidade para cabeleireiros que trabalham com cor e são especialistas em cor e etc. Já essa outra é uma proposta diferente para o mesmo público, um público que é muito semelhante pelo menos.
Então a gente deixa muito claro que é o que vai diferenciar a tua marca. E por que o cliente vai escolher a sua e não outra marca. A gente precisa deixar isso muito claro. E é o maior erro que eu vejo, cara. Que é uma coisa que, tipo, a gente inclusive colocou quase que como um meme interno entre nós aqui, entre os clientes que a gente atende, etc. Inclusive pode dar problemas que eu vou falar, mas sempre que chega um cliente que tudo que ele tem é uma linha de shampoo, condicionador e máscara de hidratação, a gente sabe que vai ser um puta desafio de fazer isso performar. Por quê? Porque isso não tem nem... E aí, tipo, aí você vai perguntar sobre público. Pô, qual é que é o seu público? Ah, são mulheres que usam shampoo, condicionador e máscara. E aí, cara, é extremamente genérico. Tipo, você vai concorrer com todo mundo. Você vai concorrer com Darling, você vai concorrer com L'Oréal. Tipo, não tem nenhum diferencial. Então, o grande ponto é que se a gente não tem uma proposta de valor muito clara, isso também vai ditar que talvez nosso produto lá na frente seja um produto extremamente genérico. Então, um exemplo aqui pode ser cosméticos funcionais, com ingredientes da biodiversidade brasileira, etc. Tipo o caso da Amazônica aqui. A ideia dela é shampoo, condicionador de hidratação, inclusive, mas uma forma que ele encontrou de se diferenciar foi justamente trazendo uma premissa da natureza amazônica, etc., produtos naturais, foi uma forma que ele encontrou de se diferenciar. Ou o caso da Happy, por exemplo, por mais que seja um produto de... Esse é um produto de proteção capilar, de proteger o cabelo do suor. Então é tipo um leave-in, né? É tipo um leave-in mesmo. Só que a diferença desse leave-in que ele encontrou foi ter uma proposta específica para o público que treina, que faz academia, que frequenta academia. Então, a gente vai, através dessa proposta, entender como a gente vai atender o nosso público-alvo. Aí sim a gente vai falar de produto. Agora a gente fala de produto. Uma vez que a gente entendeu a nossa proposta, uma vez que a gente entendeu quem é o nosso público. Agora a gente vai falar de produto. Só agora. Então, não é uma coisa antes da outra. Porque talvez isso vai fazer com que tudo fique incoerente. Então, aí sim a gente vai entender quais vão ser os produtos da sua marca, se vai ser um shampoo, uma progressiva, um tônico, se vai ser um skincare, se vai ser um bronzeador, um perfume, enfim. O que vai fazer, aí de fato, qual vai ser o produto que vai atender a nossa proposta de valor para este público. É isso que a gente vai definir de forma muito clara por aqui. Depois, o nosso próximo passo é entender agora os canais de venda. Uma vez que eu entendi qual é o nosso produto, qual é a nossa proposta, qual é o nosso público, como eu vou vender? E aí, é por isso que é importante entender, porque tem gente que fala assim, pô, eu quero vender por e-commerce. Eu vou vendendo no TikTok Shop, que seja, quem quer vender no TikTok Shop? Tem um monte de gente. Vou vender no TikTok Shop, vou vender no Mercado Livre, etc. Mas será que esse teu público, ele está acostumado a comprar esse seu produto naquele canal? Será que esse é o canal ideal? E eu vou trazer um exemplo muito claro, né? Inclusive, eu acho que talvez a Touch seja um bom exemplo disso. Por mais que eles vendam muito no e-commerce, e por mais que algumas marcas que vendem para o salão vendam bastante para o e-commerce, além da Touch e outras marcas que a gente atende, no final, o salão ele não compra no e-commerce sempre. O salão de beleza ele não tem esse hábito de ir lá e ficar abrindo uma vez por mês e fazendo a compra dele, tirando o pedido dele online. O salão ele precisa de um vendedor que atenda ele. O salão ele precisa de um canal de comunicação direto, talvez um vendedor que seja batendo na porta dele, um vendedor via WhatsApp, mas o salão ele é uma empresa. Mas a galera não entende isso. Tipo, quando você tem uma marca que você vende para o salão, que você vende que seja para um profissional da beleza, pode ser que alguém que trabalha com cílios, que trabalha com unha, ele é um negócio também, ele tem um CNPJ. E normalmente negócios B2B, que a gente fala, eles exigem uma personalização de atendimento maior. Né? Como que eu vou presumir que o meu cliente vai chegar e vai contratar contratar uma loja online minha pagando no checkout sem falar com o vendedor, sem falar com ninguém? Não rola. Por quê? Porque ele é um negócio também, e é um produto um pouco mais complexo, uma venda um pouco mais complexa. Então ele precisa falar com alguém. Então quando a gente entendeu isso, a gente sacou que, olha, o e-commerce ele funciona para trazer os clientes, ele funciona para atrair uma base inicial, mas ele não é o principal canal de vendas para esse público, para essa marca. O principal canal de vendas é um time comercial, nesse caso. Porque aí essas pessoas precisam estar lá, atendendo esse salão, vendendo para eles, e assim vai. Entender isso, a gente vai começar a ter mais clareza. Porque aí, imagina que tu está pensando em começar um projeto como esse, e aí você quer ficar batendo na tecla de vender para o salão no e-commerce. Cara, não vai rolar.
Por mais que tu tenha um produto bom, por mais que tu tenha uma premissa interessante, o seu canal tá errado. Você tá batendo no canal errado. E eu trouxe esse exemplo, mas existem vários outros. Então imagina que agora isso pode ser um marketplace. Ou pode ser o contrário, tu tem um produto que ele venderia pra caramba no marketplace, tipo uma Shopee, tipo um produtinho baratinho, que funciona pra caramba, que venderia no TikTok Shop. Só que aí você tá insistindo em querer vender isso para distribuidor. Só que o distribuidor não quer saber do teu produto. Então você tá no canal errado. Esse é o que acontece. Então quando a gente saca isso, então a gente vai de fato pensar com base no nosso público sempre e com base no nosso produto, qual é o melhor canal ou os melhores canais que eu posso ativar para essa galera. E aí a gente vai trabalhando com eles. Depois a gente vai ter, além dos canais de venda, existem os canais de comunicação, que é como a nossa marca de fato se comunica com o público. Quais são? E aí, vamos lá, cara, meu público está no Instagram, ele está no TikTok, será que ele está no Kawaii? Sabe, aonde que meu público está? Está no Facebook? Então a gente vai entender isso também com base no nosso público. Quais são os recursos que a gente precisa para fazer sua marca funcionar? Cara, que equipe você precisa ter? Que competências você precisa ter? Quais ferramentas, estoque, logística? O que você precisa ter para fazer isso tudo funcionar? Porque aqui a gente definiu tudo, mas beleza, mas o que eu preciso fazer para pôr isso no ar, para rodar? Se eu não deixar isso muito bem definido também, cara, talvez, olha, então imagina que a gente parte da premissa aqui que eu vou vender produto skincare, o canal de venda vai ser e-commerce. E aí, cara, qual que é um recurso necessário? Então você precisa ter e-commerce e você precisa ter a competência de tocar um e-commerce. E aí você vai lá e taca assim, pô, eu quero vender no e-commerce, mas eu nunca vendi nada online. Isso acontece pra caramba também com a gente. Às vezes o cara ele é muito bom em vendas, em vendas de WhatsApp, em vendas de time comercial, em venda porta a porta, mas ele quer porque quer e para e-commerce o cara não entende nada do e-commerce, ele nunca fez nada. Então, se ele não tem essa competência para fazer isso acontecer, ele também não vai conseguir botar isso para rodar e vai inviabilizar esse projeto. Então, se ele não tem, qual é a equipe que ele precisa para poder fazer isso acontecer? E aí a gente vai depois entrar aqui na frente com custo. E aí, beleza, então qual que é o custo que eu preciso ter para contratar a equipe que eu preciso ter, que vão ter as competências que eu preciso, quais são as ferramentas que eu preciso ter, logística, estoque, tudo para botar isso para rodar e a gente vai preencher depois também junto na nossa estrutura de custos. Então aí a gente começa a entender melhor. Tá vendo que antes era uma ideia na nossa cabeça? Só uma ideia na nossa cabeça. Que talvez se eu te perguntar essas coisas, você até saiba, você até tenha uma noção tal, mas talvez não com essa profundidade que é necessária. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa ter isso de forma profunda e muito bem pensado. Como a gente falou, e muitos de vocês sabem, um projeto de marca própria não é brincadeira. Então, se a gente não fizer isso da forma correta, a gente pode colocar em xeque muito tempo e muito dinheiro. Quando vendia produtos, quando vendia serviços, tete a tete vendia muito, mas as coisas mudaram muito. Beleza, e aí é interessante que você busque um novo canal, mas aí você entenda justamente quais são as competências que você precisa ter para tocar esse canal e desenvolvê-las, né? Desenvolvê-las. Aí tem gente que parte do pressuposto, não, eu vou só contratar uma equipe, vou contratar um carinha de e-commerce, vou contratar um carinha de tráfego, vou contratar. Eu não preciso saber o que é não, mas ele vai tocar lá para mim e vai dar certo. Deixa eu te contar já, não vai dar certo. Seja o carinha do tráfego, seja nossa agência, se você não entender o que você está fazendo, não deposite a esperança de que alguém vai te salvar nesse sentido. Você precisa entender, e eu sou defensor da ideia de que você tem que entender tudo sobre o que acontece dentro do seu negócio. Não existe nada que aconteça, pelo menos no meu negócio, que eu não saiba como fazer e como aquilo acontece. Tem gente que sabe disso, inclusive mais do que eu. Tipo, o João. O João, ele é o cara que mais entende de TikTok Shop que eu conheço. Ele trabalha aqui comigo. Mas eu não só fecho o olho, confio e não faço ideia do que ele está fazendo. Não, eu sei muito bem tudo que ele faz. Ele entende mais do que eu, mas eu entendo muito bem o que ele está fazendo. Para a gente poder conversar, para a gente poder alinhar, definir novas estratégias juntos. Inclusive, vai ser ele que vai passar para você sobre o TikTok Shop amanhã. Então, eu sou defensor de que, cara, se você quer entrar nesse jogo, você tem que entrar sabendo que você vai precisar entender sobre muita coisa que talvez você não entenda hoje. E se tu tiver a preguiça de querer aprender isso, não entra, velho. Tu vai perder dinheiro e vai perder tempo. Já tô te falando sério. Tipo assim, se tu não tá disposto a entender como esse jogo funciona com profundidade, nem perde esses 2 dias aqui, também não perde seu dinheiro com a indústria e nem entra, sabe? Tipo, de verdade.
Porque talvez você só vai ser mais um projeto que não vai funcionar no mercado. Então, você precisa entender com profundidade tudo o que acontece no seu negócio e como isso vai se desenrolar. E muito disso a gente vai passar aqui para vocês, tá? E aí existem as parcerias e colaborações. Então, principalmente, olha, então o que eu preciso ter? Quais são os fornecedores que eu vou ter que utilizar a gráfica, agência de marketing, influenciadores, quem que eu vou precisar contratar e fazer parceria para que isso funcione? Quais são os custos que eu vou ter com tudo isso e quais vão ser as minhas alavancas de receita? No final, como eu vou vender? Cara, eu vou vender através de qual vai ser o meu produto mais lucrativo, como que as pessoas vão recomprar, se vão recomprar, meus canais de venda, tudo isso eu vou colocar aqui. Pô, Gustavo, entendi. Mas como que eu faço isso? Eu entendi tudo que eu preciso fazer, mas como que eu faço isso? E aí a gente desenvolveu essa ferramentinha aqui, que é a ferramenta do Canvas. Então, aqui a gente vai preencher e deixar muito claro para nós exatamente tudo isso, que é, cara, qual é o meu perfil sobre público, né? Sobre público, qual é o meu perfil de cliente? O que essa galera deseja? Quais são suas maiores dores? Sobre minha proposta, o que vai diferenciar a tua marca? Quais são os principais benefícios que você entrega? Qual é a transformação que você vai prometer para o seu cliente? Eu acho que no final isso aqui resume muita coisa, tá? Se você puder resumir em uma frase, ou em uma frase, qual é a transformação que você entrega para o teu cliente, e deixar isso muito simples de ser comunicado, o seu posicionamento está muito bem definido. A galera fala, cara, como que eu me posiciono melhor? É muito simples, é você deixar muito claro em uma frase o que você faz. Por exemplo, eu faço marcas de cosméticos venderem mais na internet. É isso, esse é o meu posicionamento. Então, o que a Totilis faz? Ela promove produtos de alisamento. Não, vamos lá. Ela promove produtos profissionais para profissionais que trabalham com alisamento. Assim como talvez a Noé. E aí a Noé ela promove produtos profissionais para profissionais que trabalham com cor. E aí a gente pode pegar outros exemplos, que seja a Bloom. Então a Bloom, a grande premissa talvez da Bloom é trazer fragrâncias. Vamos lá, vamos formular isso. Fragrâncias luxuosas num preço acessível. Eu acho que esse seria um bom posicionamento. E aí a gente vai começando a entender, em uma frase, o que o nosso negócio faz. E a gente define isso e entrega tudo aqui dentro da nossa proposta de valor. Depois a gente vai definir o nosso portfólio de produtos, como é necessário, os nossos canais de venda, os canais online, os canais offline, como que o seu produto chega. Eu preciso que vocês preencham tudo isso, tá? E eu vou disponibilizar o link para que vocês preencham isso. E é importante que de fato seja feito, tá? Cada um de vocês vai ter a possibilidade de vir aqui e preenchendo, respondendo essas perguntas. No final, você pode clicar aqui, exportar isso em PDF, fazer download, imprimir, salvar no seu computador e vai aparecer aqui um doczinho com todo o material, tá? Quem que vai preencher aí o plano? E assim, esse plano, ele não precisa ser preenchido agora. O plano, ele vai ser preenchido ao longo desses 2 dias, tá? Esse plano, ele vai ser preenchido ao longo dos 2 dias. Então, muito do que a gente vai falar hoje e muito do que a gente vai falar amanhã são as respostas que você ainda não tem sobre qual é o produto, qual é o seu canal de venda, como que tu vai definir melhor a tua comunicação. E aí o que eu quero com isso é que você não só entre por um ouvido e saia pelo outro. É que tu entenda o que aconteceu, documente isso e a partir daqui tu saia para segunda-feira já começar a aplicar isso no teu negócio. Tá? Já estou preenchendo meu bloco de notas. Onde eu baixo... vou mandar o link para vocês e eu vou pedir pro João mandar no grupo também. Vou mandar o link aqui no chat, deixa salvo aí já. Ó. Mandei no chat e a gente vai mandar no grupo lá também para vocês poderem usar. Não saiam da chamada, tá? Deixa aí salvo numa outra aba, deixa salvo para dar uma olhada depois, mas fica aqui com a gente, porque a gente vai manter esse bate-papo. Beleza? Estão curtindo? Você acha que até o momento tá fazendo sentido? Tá pago para alguém já? Alguma coisa? Ou não? Se não tiver pago também, eu me dedico melhor aqui, não tem problema. Quase. Porra, quase me pegou. Meteram um quase no chat. Tá bom, eu me esforço, não tem problema. A gente vai buscar o seu tá pago, fica tranquilo. Super pago. Boa, boa. Vamos nessa, tá? Vamos nessa. Então, galera, ó,
Então esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. E a gente está seguindo o cronograma à risca, tá? Então eu queria passar principalmente sobre como a gente cria o plano da marca. Eu acho que esse é o contexto geral. E ao longo do que a gente vai falando aqui, vocês vão vendo, vão entendendo e vão preenchendo à medida que vai fazendo sentido. Vocês vão usando isso para anotar. Ao invés de anotar no caderninho, ou ao invés de anotar no bloco de notas, você pode usar e anotar já direto dentro do teu Canvas aqui. E através disso, tu vai ter um plano muito bem formatadinho para poder se basear. Porra, e só essa ferramentinha aqui, ó, vocês vão poder usar sem custo nenhum, sabe? Normalmente essas ferramentinhas aqui a galera cobra R$10, R$20. Só essa ferramentinha aqui, ó, quando que você esperava que ia ter um software à sua disposição para você poder desenhar o teu plano?